Você sabe o que é lógica de programação? E se eu te disser que você já usa isso todo dia? E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu aqui, no vídeo de hoje você vai entender de uma vez por todas o que é algoritmo e lógica de programação, mesmo se você nunca tenha programado na sua vida. Bom, e seguindo aqui com a nossa série de vídeos rápidos e objetivos, dando continuidade na nossa série de que o básico funciona, hoje eu quero abordar com vocês esse tema com 5 tópicos que eu separei para tentar ilustrar de uma maneira mais fácil. Dessa forma a gente tenta unir o conceito e visualizando a prática para fixar o conteúdo de uma maneira mais produtiva, beleza? Bom, e vocês já devem ter notado que eu acredito que o básico funciona e ele é o pilar para todo bom profissional. Bom, então vamos para o nosso tópico 1. O que é lógica de programação? Bom, mas antes de dar continuidade, vamos tentar entender o conceito por trás da lógica de programação para que você possa compreender de uma maneira mais clara, principalmente você que é leigo ou iniciante. Então vamos para o conceito de lógica de programação. Lógica de programação é a habilidade de organizar instruções de forma clara e na ordem certa para resolver um problema usando um computador. Em outras palavras, é ensinar o computador o que fazer, como fazer e quando fazer. Bom, se por acaso esse conceito gerou muita dúvida em você, eu sugiro você a pausar o vídeo neste momento e leia o texto em voz alta. Tente mentalizar, tente organizar o seu pensamento que você vai ver que é um conceito simples. Vamos tentar abstrair a lógica de programação com um exemplo muito simples, tentando explicar da forma mais leiga possível. Explicando para um leigo, é como montar um móvel com manual de instruções. Se você seguir os passos certinho, tudo funciona. Se pular um passo ou inverter a ordem, dá problema. Bom, você pode perceber que até esse momento não há muito mistério em lógica de programação. Claro que até este momento a gente está usando o exemplo e vendo os conceitos ali mais propriamente dito de lógica. A gente ainda não está usando isso direcionado para um computador. Eu poderia citar vários exemplos que provavelmente no decorrer do dia você já faz. A programação já está no seu cérebro, inserido na sua vida, no seu cotidiano. E isso nos leva ao segundo tópico. Nosso cérebro já faz isso, sem você nem perceber. A verdade é que o nosso cérebro já pensa com lógica, e praticamente o tempo todo. Mas a gente meio que não percebe, porque isso é automático. E aqui a gente pode usar um exemplo que praticamente você usa todos os dias, ou melhor, você faz todos os dias. Bom, e eu quero acreditar que você faz isso pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia. Exemplo, quando você vai escovar os dentes, pegar a escova, colocar a pasta, ligar a torneira, escovar os dentes, enxaguar a boca. Mas você pode perceber que os exemplos que eu estou usando são coisas que já estão inseridas no nosso cotidiano e praticamente a gente já executa elas no dia a dia sem nem perceber, no automático. E aí isso praticamente nos leva ao nosso terceiro tópico. O computador precisa que você explique tudo. Sim, o computador precisa que você explique tudo. E o problema não é o computador não pensar, é que ele não sabe o que você quer fazer. Ele precisa que, de certa forma, diretamente com programação, você ensine ele a sequência lógica, os passos a serem seguidos. Você precisa ensinar com detalhes. Faltar um passo ou você inverter a ordem ali, o computador ele não vai saber o que fazer. Provavelmente no seu programa vai dar erro. E outro exemplo muito bom para a gente tentar visualizar de uma forma melhor é o nosso queridinho cafezinho. Se nós usarmos a lógica de programação para passar o café, se você esquecer de esquentar a água ou colocar a água antes mesmo de colocar o pó no filtro, vai dar ruim, né? Obviamente o computador também precisa da sequência certa. Bom, e este é o gancho para o nosso tópico 4. O que é um algoritmo? Mas eu acredito que aqui as coisas vão ficar mais interessantes. Mas se você é leigo ou iniciante, vamos com calma. Vamos tentar exemplificar da melhor maneira possível, ainda com o nosso exemplo do cafezinho. Bom, e para entender um pouco melhor o que é o algoritmo, vamos voltar um pouquinho para a teoria e entender o conceito do mesmo. Algoritmos, um conjunto de passos
com início, meio e fim, e resolvem uma tarefa. E essas 3 palavrinhas aqui eu acho muito importante você tentar decorar: início, meio e fim. É praticamente a base de todo o algoritmo. Ele precisa ter um início, ele precisa ter um meio e ele precisa ter um fim. Eu estou repetindo aqui para você fortalecer este conhecimento, memorizar essas 3 palavras, porque no decorrer da sua jornada você vai ver que é simples essa teoria. Bom, vamos tentar deixar as coisas agora um pouquinho mais interessantes. Vamos visualizar previamente um algoritmo ainda com o nosso exemplo de cafezinho. Vamos executar pela primeira vez o nosso algoritmo e ver o resultado. Início. Passo 1. Pegar uma xícara. Passo 2. Abrir a alavanca da máquina e inserir a cápsula. Passo 3. Fechar a alavanca. Passo 4. Posicionar a xícara sob o bico. Passo 5. Pressionar o botão de preparo. Passo 6. Aguardar o café ser preparado. Passo 7. Retirar a xícara. Passo 8. Retirar e descartar a cápsula usada. E fim. E aqui a gente já começa a unir as 2 teorias que a gente viu até este momento: a lógica de programação e o algoritmo. Nós usamos a lógica para organizar aqui as etapas e o algoritmo propriamente dito é a execução dessas etapas. E viu que não é um bicho de 7 cabeças? As coisas são mais simples do que parece? Obviamente existem algoritmos muito mais complexos, principalmente quando a gente trabalha com estrutura de dados, mas isso é assunto para outro vídeo. E aqui a gente chega no nosso tópico 5. Por que isso é tão importante? Porque qualquer programa, aplicativo, site ou jogo, tudo nasce de algoritmos bem pensados. Bom, pelo menos é o que a gente acredita, né? Porque a internet está cheia de gambiarra. Se você entende o conceito de lógica, o conceito de algoritmo e consegue aplicar isso na prática, programa em qualquer linguagem, resolve problemas com código, automatiza tarefas. E o melhor de tudo isso, treina o seu cérebro para pensar melhor e com clareza. E aqui ainda eu poderia até elencar um 6º capítulo, mas eu acho que não é preciso. Na maioria das vezes, as pessoas, eu acredito, que não tem problema com a lógica em si. Eu acho de verdade que as pessoas têm problema com o algoritmo, principalmente quando as coisas começam a ficar um pouquinho mais difícil, quando você está saindo ali do nível iniciante, você já está indo para um nível júnior. Eu acho que é aí que o bicho pega, porque muitas vezes as pessoas esquecem de fortalecer o básico, e eu tenho batido na tecla que o básico funciona. Crie o hábito da leitura, é muito importante para os seus estudos, ó. E eu ainda reforço, a indicação de hoje ainda continua sendo este livro, Entendendo Algoritmos, um guia ilustrado para programadores e outros curiosos. Eu já estou avançando aqui na leitura e eu cheguei numa parte aqui que começa a decifrar algoritmos e olha, eu reli algumas páginas várias vezes para tentar mentalizar e é muito legal, tá? Eu fico tentando fazer os exercícios que tem aqui mentalmente. E muitas vezes eu volto para o código e fico fazendo a prova real ali, indo no algoritmo, tentando compreender. Os exemplos deste livro aqui estão em Python, mas eles deixam no GitHub exemplos com várias linguagens. Eu particularmente prefiro Java, como um bom javeiro que sou. E recapitulando aqui, a lógica de programação seria como nós organizamos as nossas ideias para tentar transmitir ao computador. O algoritmo praticamente seria a execução dessas ideias com um passo a passo, com início, meio e fim, muito importante isso. E programar é ensinar o computador o que ele tem que fazer. Eu sinceramente espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês os conceitos e a prática. E usando exemplos simples, eu tentei deixar aqui bem fácil mesmo. Obviamente, se você aí já é um júnior consolidado no mercado, um pleno ou um sênior, talvez não tenha agregado tanto ao seu conhecimento. Mas como a nossa meta é ajudar os iniciantes e os futuros devs deste nosso país, se curtiu, inscreva-se, deixe o like, eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, falou!